Prezados amigos e amigas de jornada, hoje quero me dirigir a vocês por estarmos completando hoje, dia 8 de maio, uma semana de uma grandiosa manifestação que ocorreu em nosso país, onde uma manifestação absolutamente espontânea, natural, vinda dos anseios do próprio povo brasileiro, externaram para todo o mundo o seu desejo, seus anseios, suas expectativas e do despertar que gradativamente está ocorrendo em nosso país em relação a todos os acontecimentos que vêm surgindo desde sempre na nossa vida. Misteriosamente, mas talvez despercebido por muitos, ao completarmos hoje uma semana deste grandioso movimento que levou milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de brasileiros a uma manifestação oriunda de toda essa movimentação muito mais midiática do que propriamente viral, ou qualquer outro termo que possamos vir a colocar, na realidade estamos vivendo uma situação muito curiosa. Vocês já notaram que desde que houve essa grande manifestação, ao fazermos hoje uma semana, tempo já suficiente para alguma manifestação orgânica já tivesse sido percebida no nosso país, como consequência da aglomeração de tantas pessoas próximas umas às outras, correndo sérios riscos com as suas vidas e, consequentemente, ampliando fantasticamente essa expansão e essa contaminação, não aconteceu? Onde estão aquelas notícias escabrosas, alarmantes, colocadoras de medos e pânicos que nos congelaram dentro de casa? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Lamentavelmente, posso dizer a vocês que desde sempre. Mas parece que agora, por algum desses mistérios da vida, muita gente está se despertando, não só aqui no Brasil, como também fora, no mundo de uma maneira geral. É o momento de tomarmos consciência de que, na realidade, tudo aquilo em que nós nos propomos, ou através de uma ação, ou através de uma acomodação, estaremos gerando consequências futuras das quais não teremos como fugir. Por toda essa evolução midiática que vem acontecendo no mundo desde sempre, e principalmente com o advento da telefonia celular, com todo o modernismo que nós alcançamos hoje, e disso eu posso falar com muita categoria, porque é a área de onde eu venho, a área da eletrônica e das grandes indústrias que já não mais existem aqui no Brasil, na área de microinformática e computação de uma forma geral. O que vem acontecendo na realidade é toda uma manipulação através do descobrimento da influência fulminante das redes sociais, em que muito vem sendo colocado de uma forma muito subliminar na consciência daqueles que não param para pensar e simplesmente consomem as ideias e os pensamentos dos outros, e sabemos muito bem quais são as intenções desses outros, é que a partir daí fomos sendo tratados como um gado colocado num curral para o corte. Mas alguns já se despertam e tomam já algumas atitudes para que algumas coisas comecem a mudar. E toda essa mudança ela vai vir sempre de baixo para cima, é da base da pirâmide social. É do momento em que nós tomamos consciência
de que toda e qualquer forma organizacional de um país, quando é feita, é para que aqueles que são colocados em determinadas posições para nos ajudar a organizar, é para que, na realidade, nós, como nação, como povo, possamos trabalhar, produzir riquezas, bem-estar, evolução e, acima de tudo, uma consciência de uma coisa que é muito abandonada desde sempre, chamada evolução. O verdadeiro e o real sentido da nossa existência. É isso que sempre foi abandonado e desde sempre. Então, como sou um profundo pesquisador, estudioso da mente humana, e cada vez mais nessa grande arte de pensar, mas com clareza, eu publiquei hoje no meu perfil Marco Ramalho, no Facebook, uma pequena explanação desse momento que nós estamos vivendo, e me veio este insight de, junto com ele, produzir esse vídeo assim, in natura, sem grandes elaborações, mas apenas para comunicar-me com vocês de uma maneira mais objetiva, mais humanista. Então, para poder compartilhar aquele momento em que eu depositei essa postagem no Facebook, eu peço a vocês um pouquinho da sua atenção, da sua permissão e da sua licença, para ler para vocês, que é um texto até rápido, para que possamos nos colocar em sintonia com todo esse movimento. E para isso, já há muito tempo, eu criei o meu canal aqui no YouTube, né, o MR Escritor e Palestrante, e que, se você não se inscreveu ainda, o faça, né, ativar o sininho das notificações, porque o trabalho é grande e precisamos criar esse mundo de sintonia. Se vocês gostarem, compartilhem sem a menor cautela. Vamos compartilhar sem moderação. Aqueles que gostarem, deem o seu like, e aqueles que porventura não gostarem, deem o seu dislike também, que é muito justo. Mas é importante, nesse momento em que o mundo está passando por toda essa transformação, que nós passemos a viver comprometidamente, não só com a nossa vida pessoal, mas com a nossa vida em coletividade. Então eu peço a vocês um pequeno momento de reflexão para que vocês possam perceber a importância desse momento que nós estamos vivendo agora, porque para muitos a vida é só a preocupação do dinheiro e mais nada. Mas muitas coisas já estão acontecendo na nossa vida e nós não estamos nos dando conta. E eu posso garantir a vocês que essas modificações estão vindo bem abaixo de onde nós pisamos. Aqueles que tiverem um pouco mais de perspicácia vão procurar fazer uma introspecção, entender o que eu estou dizendo e vão estudar e pesquisar. Mas sem delongas, vamos ao texto que eu produzi hoje, e para isso eu peço a gentileza de vocês prestarem um pouquinho de atenção. Tempo de transição e das revelações, que é o Apocalipse. Não é nada de terror. Apocalipse significa revelação. Antes de mais nada, desejo a vocês todos um excelente dia. E vamos às observações. Segundo os cosmologistas, por volta de 2012, terminávamos a Era de Peixes, ou a Era Crística, como preferem chamar alguns, caracterizada pelas expiações e provações para, desde aquela data, entrarmos na Era de Aquário, que é uma era de regeneração, luz, harmonia e prosperidade. Nesta era, é importante deixar bem claro, não haverá mais a menor possibilidade para a propagação da mentira. A verdade, e somente a verdade,
será o instrumento de comunicação da civilização futura. Cabe salientar que cada uma destas eras tem um tempo de duração de aproximadamente 2.150 anos. Deste modo, que cada uma delas, ao findar o seu ciclo, para que uma nova entre, haja um período ao qual chamamos de transição planetária. É justo nessa fase em que nos encontramos ainda, e daí surgem vários momentos confusos e ainda conturbados pela grande quantidade de seres que, não compreendendo-a, geram situações e momentos de grande confusão mental, com consequências comportamentais e sociais. Por falta da busca de uma autocapacitação, muitos ficam nervosos e beligerantes. Precisamos tomar muito cuidado com esses aspectos que está acontecendo dentro das próprias famílias. Por não verem sentido em nada do que estão vivendo, provocando, por muitas vezes, situações que levam a sociedade a uma situação, por vezes, caótica. Muito de nós buscamos apenas prazeres momentâneos por pura fuga, pois estudar, meditar, pesquisar e, principalmente, introspectar, viajar para dentro, olharmos para nós, quem nós verdadeiramente somos, sem armadilhas e nem nos escondermos de nós mesmos, dá muito trabalho e toma tempo. Por conta disso, não nos damos conta de que existem também, junto conosco, outras formas de vida em estágio evolutivo mais avançado que nossos modestos 5 sentidos dentro de nosso planeta. Mas, como não os procuramos, ficamos sem sabê-los. É aquela história. Passou dos 5 sentidos, a gente não percebe, então por conta disso não existe. Lê do engano. É preciso relembrar que estamos no estágio evolutivo da 4ª raça, a raça Ária, daí ariano, né? Em evolução muito lenta, mas evoluindo. Que neste planeta já existiram os bóreos, os hiperbóreos, lemurianos, atlantes, que deram origem a povos como os egípcios, os astecas, os incas, os maias e tantos outros que, de alguma forma, se alojaram no nosso planeta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem percepção, que entenda. Como consequência desse processo evolutivo, algumas raças se fixaram no interior do nosso planeta. Estudem e pesquisem com seriedade, não como meros passatempos, tá? Mas com seriedade, como espírito de busca e procura, né? E por isso, e por suas necessidades geoexistenciais e evolutivas, desenvolveram sistemas de vida bem mais aprimorados que o nosso. Por consequência, certos tipos de comportamentos danosos deixaram de existir por pura compreensão de um sentido de vida mais apurado. Como povos da superfície, nos perdemos por infindáveis eras em insistirmos em uma forma de viver de quase autodestruição. Conseguimos algum desenvolvimento tecnológico, isso é verdade, mas que foram muito mal aplicados, e a humanidade, em pensar exclusivamente a dominar os seus semelhantes, foi o que fizemos nesse período todo. Mas como no cosmos tudo é estabelecido através da lei de causa e efeito, acabamos por nos defrontarmos com o tempo das revelações. Os sinais já estão sendo apresentados já faz algum tempo, como eu falei ainda há pouco, mas os homens preferiram ignorá-los, de forma que agora a dose será muito mais impactante. Pois no tempo cósmico não há procrastinação. Nada está piorando, está apenas sendo revelado de forma mais incisiva e rápida. Toda a sujeira escondida por debaixo do tapete durante todos esses anos e anos e anos, e muitos anos, centenas, milhares de anos, né? O que está acontecendo? Na realidade, essa sujeira que foi escondida agora emerge de uma forma
inconteste com sua colheita inevitável. A existência evolutiva nunca parou e, por pura desatenção e ilusão, estamos com esta sensação de estarmos passando por um rolo compressor. Na verdade, não é isso. Nós mesmos é que criamos essa situação para nós. Mesmo assim, por amor divino, estamos sendo ajudados pelos nossos irmãos intra- e extraterrestres, que alcançaram níveis de compreensão da vida mais elevados. Fomos educados por um processo adulterado, mentiroso, com vários documentos de registro destruídos e propositalmente mal traduzidos e obscurecidos em seu sentido verdadeiro. Não há mais tempo para mentiras e maldades. Toda a verdade está sendo revelada. Aceitemos ou não. Sem amor verdadeiro, nada será construído. O que eu desejo, na realidade, é um despertar em massa de nossa população. E é justamente nesse sentido que eu estou enviando a vocês esta mensagem num profundo e sincero desejo de paz. Se você tem a sua atenção despertada nesse momento, venha conosco participar desse movimento, inscrevendo-se no nosso canal, ativando o sininho das notificações, compartilhando bastante para que formemos uma grande comunidade de consciência para um dia melhor da nossa população e do mundo. Um grande abraço para todos e muito obrigado.